Meus queridos, nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos, essa mensagem, essa meditação, nós vamos fazer em 2 momentos, tá? Hoje terá a parte 1 e no próximo domingo teremos a parte 2, tá? Igreja, mantenha-se alerta. Igreja, mantenha-se alerta. E hoje é a parte 1 desta meditação, tá? Porque diante de tantas circunstâncias, e não estou falando só de pandemia, de vírus, mas de toda uma situação em que o ser humano vive e vem vivido, muitas vezes tem sido cortina de fumaça para desviar a igreja da sua responsabilidade, da sua missão. Então, muitas vezes tem sido colocado de várias formas cortina de fumaça para nos impedir de vermos qual é a nossa missão aqui na terra, o que Deus nos chamou para fazer. Por isso nós precisamos ter bastante cuidado, nós precisamos ter bastante alerta para que não sejamos pegados desprevenidos, tá? Como aquelas virgens que esqueceram de abastecer lá, né, a lamparina com o azeite. Estavam tão preocupadas com outras coisas que não ficaram alertas, tá? A palavra de Deus, ela é muito rica e eu queria mostrar algumas curiosidades. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Naum, no capítulo 2, Naum capítulo 2, verso 4, ele diz assim, é uma curiosidade, a Bíblia é cheia de curiosidades, o que a faz se tornar cada vez mais importante e de maior valor. E esse texto diz assim, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas, e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e arremessam-se como relâmpagos. O profeta Naum, naquele momento daquela visão, ele viu uma coisa que jamais ele imaginaria o que seria. Eu presto serviço para um condomínio na Santos Dumont, e é um dos prédios mais altos que tem lá. E a gente, de tempos em tempos, tem uma reunião na cobertura lá em cima. Enquanto a reunião não começava, eu fiquei lá olhando pelas vidraças, todo cheio de vidro, e olhando para baixo. E comecei a ver aqueles carros passando em alta velocidade, tudo escuro, e a gente só via as luzes como tochas de fogo. Então, o profeta, ele vê aqui carros que na época não existiam e que a gente conhece hoje. Por isso ele diz que passa como relâmpago devido à velocidade em que um carro corre, né? É preciso se colocar, então, a limitação de velocidade, senão os carros saem numa velocidade perigosa, né? Então note que o profeta já estava vendo isso. Mais à frente, Isaías, capítulo 60, versículo 8, também nós vamos ver uma curiosidade profética bastante interessante sobre o que ele estava vendo ali. É algo fantástico, porque ele diz assim, quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? O que o profeta Isaías estava vendo no final dos tempos, naqueles momentos já em reta final profética da palavra de Deus, ele estava vendo aviões. Por isso ele diz, quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Ele estava vendo um avião. E não foi só ele que viu isso.
E nós vamos entender o que ele estava vendo aqui e onde foi que esta profecia se cumpriu na história, tá? Não só o que ele viu, mas onde ela chegou. Oséias 11:11, a palavra de Deus diz assim: virão voando do Egito como aves. Quem? Os judeus. Virão voando. Como é que pode voar? Tem asa? Não tem. Mas o avião voa e ele tem asa e ele leva então as pessoas. A gente sabe que no mundo hoje, neste momento, tem cerca de 10 mil aeronaves voando no mundo, tá? De lá para cá, daqui para colar. Mas então, Oséias diz: virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Esta palavra profética, ela é exatamente uma ligação ou confirmação com a palavra profética dada a Isaías. E ela vem se cumprir exatamente muitos e muitos anos depois. Jesus veio, Jesus foi para o céu, e o tempo foi passando. Nós sabemos que Israel deixou de existir como Estado, como nação, acabou sua perseguição, foi uma devastação total lá pelos anos 70, não é? Mas a palavra de Deus fala uma coisa interessante, que Israel estaria presente o tempo todo. Quando foi numa sexta-feira, dia 14 de maio de 1948, estava terminando a chamada Segunda Guerra Mundial, ou Segunda Grande Guerra Mundial, no dia 14 de maio, era uma sexta-feira, tá? 1948. Ali está sendo votado exatamente a situação de Israel para voltar a ser um Estado juridicamente organizado, tá? Então, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina, certo? Foi determinado pela ONU para as 12 horas do dia 15 de maio. Davi Ben-Gurion assinou a Declaração de Independência do Estado de Israel, 1948, tá? Em janeiro de 1949, Israel realiza suas primeiras eleições parlamentares. O Estado estava confirmado. Aquele que Jesus Cristo veio, que a palavra de Deus diz, veio para o que era seus, e os seus não receberam, ele voltou a existir novamente em 1948, tá? Agora, o que acontece? Era uma região desorganizada, sem leis, sem personalidade, não havia Israel ali. Mas naquela data em diante, começou a nascer o Estado de Israel, certo? Nesse período, entre a Declaração de Independência e a Guerra da Independência, porque assim que Israel nasce, imediatamente, menos de 48 horas depois, já tinham 2 países árabes se direcionando para a primeira guerra após o renascimento de Israel. Depois que Israel nasceu, houveram 6 guerras contra Israel. Assim que Israel nasce, depois tem a guerra dos 6 dias, depois tem a guerra dos 100 dias. Foram 6 guerras que aconteceram, mas Israel permaneceu porque Israel tem que estar vivo. É uma promessa do Antigo Testamento e se cumpre porque a palavra de Deus se cumpre fielmente. Assim como a palavra de Deus se cumpre para dizer, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai morar com Ele. A mesma palavra diz que Israel vai experimentar a vinda e a glória do Messias aqui nesta terra. Amém? Então note que
depois dessa declaração e dessas guerras, há uma modificação, há uma conferência, há um acordo entre as nações para devolver os filhos de Israel. Tem aqui alguns dados que falam a respeito exatamente, até o final de 1951, cerca de 3 anos após o Estado ter ressurgido, desembarcaram em Israel 37 mil judeus da Bulgária, 30 mil da Líbia, 118.940 da Romênia. Estavam voltando os filhos que Isaías e que Oséias tinha visto, estavam voltando para Israel de todas as partes do mundo. Um total de 121.512 judeus iraquianos foram resgatados por uma operação chamada Operação Esdras e Neemias. Falamos sobre esses 2 profetas aqui domingo passado, né? Operação Esdras e Neemias. No total, o número de judeus resgatados nos primeiros anos de existência de Israel foram 684.201 judeus. Eles estavam voltando de aviões. Houve 2 operações, uma pela França e Inglaterra, e não me recordo aqui o outro país, França, Inglaterra, não lembro do outro país. Eles colocaram à disposição dos judeus que queriam voltar para Israel. E o sentimento no coração daqueles muitos que nasceram longe da sua pátria era de voltar para a terra que eles nem conheciam, mas ali estava o coração, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Então a igreja precisa se manter alerta, porque a Bíblia vai caminhando. E a gente tem que tomar cuidado com as colocações que fazem as pessoas, homens, mulheres, seja quem for, para desvirtuar a atenção principal nossa, que é do cumprimento integral da palavra de Deus. A gente busca muitas coisas na Bíblia, menos entender a vontade de Deus para o homem e o cumprimento profético dele. Aí mais lá na frente nós vamos ver que em 1952 a 1954, o número total de imigrantes foi de 51.463. Em 1955 houve uma onda de imigração, até 1957 chegariam ao país 162.308 novos moradores, em sua maioria do Marrocos, da Tunísia e da Polônia. Até do norte da África, eles mandaram os judeus de volta para Israel. Na África eles fizeram até empurrar os judeus para voltarem para Israel. Era o cumprimento e é o cumprimento profético então da palavra de Deus. No dia 18 de maio de 2018, a partir do pôr do sol, se comemorou 18 de maio de 2018, que a partir do pôr do sol, dia 17, comemorou-se 70 anos do Estado de Israel. Salmo diz que o tempo do homem é de 70 a 80, né? Mas a Bíblia, ela fala em 3 gerações, três números de gerações, que é de 40, que é o que os reis, a maioria, estavam ali vivendo, e de 70 e de 100 anos, que é a primeira geração estabelecida, a quantidade de geração estabelecida lá no livro de Gênesis, tá? Então, Israel está caminhando para os seus 100 anos. E a palavra de Deus diz que esta geração iria ver todas as profecias se cumprindo. Nós não podemos estabelecer as datas exatas, porque o nosso calendário é diferente do calendário de Israel. O calendário de Israel é um calendário judaico.
ele tem datas diferentes. O nosso é um calendário gregoriano, tá? Que é o estabelecido em várias partes do mundo. Então, o que é certo é que Israel nasceu. E quando nós olhamos para a Bíblia, 3 acontecimentos são fortes, 3 profecias de fatos que aconteceriam fortes, e os 3 deles são o renascimento de Israel. Ele nasceu, ele está vivo. Israel está vivo. Amém? Amém? Isso, vamos acordar. Israel está vivo, são 3. O segundo é o ministério da iniquidade, que muita gente acha que vai começar, outros acham que está começando, mas eu quero dizer para todos que o ministério da iniquidade, ele começou no Jardim do Éden, com a primeira sedução, que nós vamos falar sobre sedução na segunda parte, mas começou o ministério da iniquidade lá no Jardim do Éden. Ele vai atingir o seu ponto máximo quando for dado a autoridade ao anticristo de fazer o que bem entender. Ele ainda não faz o que bem entende. Eu não consigo entender porque tem muitos crentes que têm mais medo do diabo do que temor a Deus. Se é que o diabo pode fazer alguma coisa. Aliás, ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Então nós temos 3. O renascimento de Israel já é fato consumado. O ministério da iniquidade, que ele vem se desenvolvendo e vai chegar ao seu ápice, o seu apogeu, em algum momento que a Bíblia nos mostra, e que não vai tardar. Cantamos isso aqui, virá, né? O Rei Jesus, né? O Rei Jesus virá outra vez. E o terceiro é o reinado messiânico de Jesus Cristo. Esse aqui não nos importa falar, nem mesmo saber, porque o que nós precisamos saber da palavra profética é que Israel deveria voltar, e o cuidado com o ministério da iniquidade que está presente no mundo, que é onde a igreja deve estar alerta. Israel voltou, não é problema nosso. Israel, ele vai seguir o seu curso e vai cumprir tudo que Deus determinar, e ele está aos cuidados de Deus. Mas a gente tem que se preocupar com uma coisa: igreja. E igreja tem que estar em cuidado, tem que estar alerta. O reinado do Messias não precisa a gente se preocupar. Quando ele acontecer, quem é a igreja vai estar com ele, acabou-se o problema. Não temos mais que nos preocupar com nada. Estamos diretamente sendo cuidados por Jesus Cristo, imagine só. Então não tem mais o que se preocupar. Mas estamos no momento em que a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Estar alerta, estar atento e cuidar. Para isso vamos ler Lucas, capítulo 21, versos 8 e 13. Eu vou lendo e trazendo algumas considerações desse texto. Lucas 21, 8 a 13. A palavra de Deus diz: Ele respondeu: cuidado para não serem enganados. A igreja tem que ficar alerta. Muita gente se engana estando na igreja, acha que igreja é uma instituição religiosa, acha que igreja é um clube, acha que igreja é lugar para se dar bem, acha que igreja é lugar para se promover. E não tem nada a ver com igreja isso. Igreja é um lugar onde as pessoas se ajuntam, ou a igreja são aqueles que se ajuntam em torno
do nome de Jesus Cristo, para que o nome dele seja conhecido em todos os confins da terra. É para isso que a igreja existe. Mas ele diz: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Já tem aparecido pessoas dizendo que são os salvadores do mundo. E isso na história já apareceram vários. Não os sigam. Tomem um cuidado. Versículo 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Quando nós estamos lendo esse texto, você pensa que esse texto está sendo falado para você, e não é. Esse texto, quando Jesus está falando, não está falando projetando para o futuro. Ele está falando para aquele momento em que a igreja estava nascendo e se aproximando dos próximos anos de crescimento da igreja, ali antes da chamada perseguição da igreja, tá? Então ele diz, para lá, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, sempre houve guerras, sempre houve rebeliões. Não tenham medo, porque sempre houve e continua tendo. Mas é para a gente não ter medo, e ele estava falando para aqueles do início. É necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Quando se vê uma guerra, todo mundo diz: vai acabar o mundo. Não vai. O fim não vai acabar assim como a gente pensa, ou como muitos pensam, né? Verso 10. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tivemos duas grandes guerras, que foi massacre terrível. Primeira grande guerra mundial, lá pelo ano de 1919, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois me corrijam. E também teve a outra que começou em 1939, a Segunda Grande Guerra Mundial. Não é isso? Porque se levantará nação contra nação. Ele fala: haverá grandes terremotos. Tem terremotos acontecendo? Tem, todo dia. Ele fala: fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis acontecendo. Nós temos um acontecimento terrível no mundo inteiro. Quem é que não sabe disso hoje, no mundo todo, sobre essa situação em que estamos vivendo? Todos sabem, mas ainda há um fechamento aqui, que ele está falando: haverá, falando para aquelas pessoas onde a igreja estava iniciando, lá haverá, lá na frente, acontecimentos terríveis, e ele fala de grandes sinais provenientes dos céus. Ainda não começou a acontecer isso, mas vai já acontecer. Já estão levando nave para Marte, estão levando não sei para onde, já está cheio de satélites, né? Objetos voadores que a Terra vai mandando, daqui a pouco começa a cair. Já tem se ouvido falar de grandes pedras, meteoros, né? Que está passando, raspando a Terra, mas passou raspando. Vai começar a aumentar muito essas palavras de coisas acontecendo fora o nosso ambiente terreno. E já começou, né? Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Foram presos os apóstolos, todos eles foram presos, morreu todo mundo, foram assassinados, foram torturados. Muitos crentes, muitas pessoas que receberam a palavra de Jesus Cristo, que receberam a palavra do Evangelho em seus corações por intermédio dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, de todos aqueles que estavam acompanhando Jesus. Todos saíram em perseguição, foram muitos mortos, muitos foram presos,
E isso tudo aconteceu, porque diz, mas antes de tudo isso prenderão e perseguirão vocês, está falando para aquele povo. E isso aconteceu, é fato histórico e a gente sabe disso. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Aconteceu com Paulo e com muitos outros, né? Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. E Jesus diz, nesse momento de perseguição, será uma ótima oportunidade de dar testemunho. Então tudo isso dessa palavra profética falando dos acontecimentos seguintes, foi dado a Jesus para a igreja que estava nascendo, e essa igreja, ela vem sofrendo perseguições, sim. Chegou a ponto de quase ser destruída, mas não pode, porque quem cuida dela é Deus. Então ela se levanta quando menos espera. E eles davam testemunho, quanto mais se perseguia, mais pessoas recebiam o evangelho, porque eles saíam para vários lugares e onde estavam testemunhando da palavra de Deus. E aqui eu quero dizer que a igreja precisa estar alerta, porque no momento de caos, no momento de dificuldade, não é para nós estarmos murmurando, reclamando, mas é o momento de estarmos dando testemunho em quem nós cremos. Quem é o nosso Senhor? Esse é o momento de dar testemunhos. Muitas pessoas estão aí dizendo, quando é que isso vai acabar? Hashtag vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos não querendo desanimar aqueles. Estamos aí confiando muito na vacina e eu sou a favor da vacina. De qualquer natureza, é ciência, é homem que recebeu a inteligência de Deus e eu não tenho nada contra isso. Mas mesmo com vacina, é necessário pelos prognósticos dos conhecedores da ciência que nós teremos essa situação por cerca de 10 anos. Então, aprenda a viver. Muita gente não quer sair de casa, e eu não estou falando de sair para fazer o que bem entende, né? Mas para trabalhar, mas para ir a uma consulta médica, porque tem medo. Vai passar 10 anos desse jeito. Nós precisamos aprender a lidar. Você precisa aprender a lidar com esta situação e saber como se proteger e pedir a orientação de Deus. E uma coisa principal, como igreja, é a gente saber que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Deus, ela pertence a Ele, a menos que a gente não esteja completamente seguro de que nós entregamos a vida para Ele. Eis a razão de muita gente tremer na base quando se fala destas coisas, porque em si, dentro do seu interior, não está completamente convicto de que a sua vida pertence a Ele. Pois é hora de nós tomarmos uma posição de que a nossa vida está nas mãos de Deus. E não querer também tentar a Deus ou provar a Deus, mas continuar confiante nele. Por isso a mesma oportunidade que os primeiros cristãos tiveram de testemunhar, nós estamos tendo agora. A gente vê muitos irmãos vão para frente de hospital orar, em ruas, é maravilhoso. Tudo que se faz em prol do reino de Deus é louvável. Não é objeto de crítica, tá? Também não quer dizer que todo mundo tem que fazer. O que nós precisamos entender,
é que temos que estar na dependência do Espírito Santo, para que Ele nos use naquilo que Ele quer que a gente seja instrumento nas mãos dEle. E que isso resulte em crescimento para o reino de Deus. Daí, passado esse momento de renascimento de Israel, palavra profética cumprida, voltamos então para o que a Bíblia mais nos alerta. Nós vamos deixar muito desse tema para o próximo domingo. É sobre o ministério da iniquidade. A palavra iniquidade, ela quer dizer contrário de equidade. Tá? Iniquidade quer dizer contrário da equidade. Não são coisas... Quando se fala em iniquidade, você fala em coisas muito perversas ao extremo. Mas não é tão perversas ao extremo. A iniquidade, ela já se define em pequenas coisas. Aí é que mora o perigo. E aí é onde a igreja tem que estar alerta. Porque a equidade é senso de justiça, é imparcialidade, é eu olhar para cada um de vocês e olhar para todos como filhos de Deus, independente de sua aparência, de sua situação financeira, seu status, sua capacidade intelectual, tá? Isso chama-se imparcialidade. Você coloca todos numa mesma situação e você não vai defender interesses de um. E se você é parcial, a iniquidade começou a se demonstrar. E a gente às vezes vê muito isso em grupos e vê também em igreja, que às vezes se protege um e abandona o outro. Na igreja ninguém abandona ninguém. Todos são preciosos aos olhos do Senhor nosso Deus. Todos. Às vezes a gente se sente assim, né? O pior das criaturas, indesejado, mas saiba que todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo, ele é precioso aos olhos do Senhor. Então, é uma imparcialidade, a equidade, respeito à igualdade de direitos. Quando uma coisa bem simples que acontece, já aconteceu comigo. E eu peço perdão a Deus. É quando a gente está numa fila, e a fila é grande, e você vê alguém lá na frente que é seu amiguinho, e aí vai entrando e corta todos aqueles que estavam esperando. E a gente acha que não está fazendo nada de errado, ainda dá testemunho. Meus irmãos, eu estava no final de uma fila de 100 pessoas, Deus mandou o anjo lá para a primeira e disse, vem. É um grande engano, é um erro. Deus não se sujeita à injustiça. E às vezes a gente é tentado. Às vezes eu estou na fila do banco, esperando a senha, né? A senha para ser chamada. Aí tem a senha dos idosos. Quando chega o último idoso, eu digo, agora é a minha vez, que eu sou o próximo. Aí eu estou lá esperando, acontece muito. Aí quando vai me chamar, eu vejo abrir a porta, eu não gosto nem de olhar os olhos. Entra 3 idosos, pega a senha, já fiquei para trás. Mas a lei diz que eles têm preferência. Mas eu me irrito e fico com raiva. Eu aprendi a não me irritar e dizer, se não for dessa vez, vai ser amanhã que eu vou ser atendido. Mas eu não quero ficar idoso. Amém? Então, respeito à igualdade de direitos, julgamento justo.
Então, não é só o juiz que julga, não. Nós julgamos as pessoas. Nós julgamos aos irmãos. Nós julgamos até quem é para entrar na igreja ou não. Não sei se essa pessoa devia nem estar mais aqui. Às vezes a gente faz esse julgamento totalmente errado. A Bíblia até fala que a medida que você medir será medido, né? E que a gente não deve julgar. Deixa que ele, que é o justo juiz, julgue. Mas às vezes a gente encontra pessoas dizendo, não, rapaz, você devia falar com essa pessoa para ela ir para outro canto. Não compete a nós nada disso. Porque isso se torna uma associação ao ministério da iniquidade. Então, o grande problema é que quando a gente fala de iniquidade, a gente está falando em coisas muito elevadas, muito sérias. Mas são as coisas simples erradas que muitas vezes nós fazemos, que nos faz estar tendo atos do ministério da iniquidade. Por isso, precisamos estar alerta, termos o cuidado de ouvir, termos o cuidado do que falarmos. Precisamos entender que a igreja é um organismo espiritual e que nós estamos aqui, junto ao Espírito Santo, sendo seus auxiliadores do Espírito Santo, nesta obra que Ele veio fazer e Deus nos confiou a estar ao lado dEle. Por isso, vamos permanecer firmes no Senhor. Esta palavra em hebraico, iniquidade, ela quer dizer sem justiça. Quando um juiz do judiciário, lógico, ele julga parcial, está dizendo em outras palavras que não há justiça, sem justiça, iniquidade. Iniquidade também é comportamento contra a moral e contra a religião. Tudo isso envolve atos, atitudes do ser humano que o faz afrontar a glória do Senhor nosso Deus. Então, como igreja, aprenda a se manter buscando ao Senhor, se humilhando na presença dEle e sendo uma pessoa humilde, porque quanto mais humilde a gente for, mais a gente está no plano de Deus e Ele vai continuar cuidando da nossa vida. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. No próximo domingo continuaremos a segunda parte desta mensagem e eu já adianto o texto para vocês, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 11. Vamos conhecer aquele que vai se manifestar. Se já está aqui ou não, não sei. Dizem que já está. Mas vamos conversar mais sobre a personificação da iniquidade nesse que vem para enganar a muitos. Amém? Que Deus nos abençoe. E você que tem ouvido a palavra do Senhor, seja aqui, seja em outra, seja em uma outra comunidade, em um outro grupo que abre a Bíblia para pregar a palavra, receba Jesus Cristo no seu coração. Busque orientação na palavra de Deus. Se firme no Senhor, né? E se você está nos ouvindo, que Deus abençoe ricamente a sua casa, assim como Deus abençoe ricamente a cada um de vocês que chegaram até aqui o templo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor deixou a sua palavra
para entendermos, para aprendermos a conhecê-la melhor e vivê-la. Ó Deus querido, Deus amado, o que nós precisamos sempre, sempre é da orientação do Teu Espírito Santo e que possamos ser conduzidos por Ele em cada dia, em cada instante da nossa vida. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.